Olá, boa noite, sou Gisela Alcaide, estou aqui das Faculdades Teológicas e hoje eu vou entrevistar um aluno do Centro de Línguas Milênio, que é o Centro de Idiomas aqui das Faculdades Teológicas. O nosso aluno é o Guilherme Alvise. Dentro de instantes ele estará aqui conosco para compartilhar o que é essa experiência inusitada, eu vou falar assim, é uma experiência diferenciada, estudar aqui na Milênio Línguas, com todo que as faculdades teológicas têm e que acaba estando também presente em temas de aula. Guilherme já está aqui no ar conosco. Muito boa noite, Guilherme. Olá, Gisela, tudo bem? Boa noite para você, para todos que nos escutam. Prazer estar aqui com você. Já temos uma meia dúzia de pessoas aqui nos assistindo. Que Guilherme, joia! vou começar por pedir para você se apresentar, o que você faz, de onde vem, essas coisas. Deixa comigo. Bom, eu sou o Guilherme Alvise, eu sou de Minas Gerais, fico meio em Belo Horizonte, meio em São Paulo. Hoje, especificamente, eu estou em São Paulo. Eu sou administrador de empresas, eu tenho 4 pós-graduações, uma em finanças, outra em logística, comércio exterior e outra em gestão de transporte. Trabalho com logística numa ferrovia, sou bem feliz com o que eu faço. E meu hobby eu vou guardar um pouco de sigilo, vocês vão descobrir daqui a pouquinho, eu tenho certeza. Legal, um pouco de mistério. Um pouquinho, sempre faz bem. Muito bom. Eu já gostei da ideia de você trabalhar em ferroviária, porque cresci viajando muito de trem lá em Portugal, e aqui isso é um elemento muito saudoso para mim, que eu gostaria muito de ver. Ter a oportunidade de voltar a viajar de trem pelo Brasil seria maravilhoso. Estamos crescendo aqui, pode acreditar. Que bom, que bom. Traz-nos boas notícias. Guilherme, então, olha, o objetivo aqui de te trazer é a gente divulgar um pouquinho do que é a experiência de estudar aqui na Milênio. A gente sempre fala que é diferente, é uma proposta diferente, então vamos mergulhar um pouquinho no que são as suas aulas, né? Então, antes de entrarmos nas aulas, todo mundo busca um curso de línguas com alguma necessidade. Qual foi a necessidade que você sentiu quando nos procurou? Bom, legal, ótima pergunta. Eu morei na Inglaterra em 2006 e 2007, eu estudava e trabalhava lá, e eu desenvolvi bastante meu idioma inglês na época, e depois eu voltei para o Brasil, sempre viajei bastante, de férias, para outros países, e aos poucos eu fui sentindo a necessidade de voltar, mas aquela velha desculpa de, eu não tenho tempo, trabalho demais, viajo demais, estudo demais, aula de inglês, quanto que vai ficar, tá faltando dinheiro no orçamento, e fui enrolando. Acabou que eu fiz um período como professor nativo, na época numa outra cidade que eu morei, e eu praticava basicamente quando eu viajava para o exterior ou em algumas reuniões que eu fazia no meu trabalho, mas fui perdendo um pouco. De alguns anos para cá, eu sentia cada vez mais essa necessidade, principalmente profissional. Mas aí, acho que com o passar do tempo, aí que a gente vai ficando mais sem tempo ainda, né? E usava isso de desculpa. E eu sempre via o pessoal da faculdade, eu trabalho num escritório em Moema, e eles sempre ficavam distribuindo panfleto na porta e tudo mais. Eu achava curioso, aí até que um dia, uns 4 anos atrás, eu fui. Mas aí tinha muito uma dinâmica de, na época, talvez aula em grupo, eu queria um professor nativo de língua inglesa, e eu já estou indo para o 2º ano já com vocês, até que 2 anos atrás eu comecei a negociar um grande contrato com uma empresa aqui no meu trabalho, uma empresa da Ásia, e era necessário falar inglês, e cada vez mais eu fazia reuniões, e já estava na época da pandemia, então eram reuniões ainda virtuais, e eu falei, eu vou arrumar um tempo. E por grata surpresa eu consegui fazer essas aulas. Estou fazendo, por incrível que pareça, também até hoje 100% online, e estou super feliz, e está sendo super legal, e essas foram todas as necessidades. Tá bom. Alguém te ligou e falou, que tal você voltar
para fazer o inglês. E A você, própria, a própria pessoa que está falando, que eu acho que talvez me convenceu pela simpatia. Tô brincando, não, pela competência. Mas ela falou, eu lembro que na época, sempre o pessoal me ligava, pô, vamos fazer uma aula de inglês. Aí eu já tentava cortar pela raiz, eu falava, tudo bem, se tiver uma aula particular com professor nativo, eu topo. Aí você falou, não, mas eu tenho. E encaixamos e tô aqui desde então. E tô super feliz fazendo, tá super legal. E cada vez mais me motivou a estudar mais, assim, eu tinha, é isso que a gente vai explorar, essas motivações que você encontrou aqui. Só ainda, já que estamos falando do seu inglês, da sua necessidade, você sentiu algumas mudanças no desenvolvimento do seu inglês? Que mudanças, que coisas sensíveis que você pode compartilhar conosco? Bom, eu acho que várias mudanças. Primeiro, quando eu morei na Inglaterra, eu trabalhava em bar, estudava, né, com outros estudantes, então é um tipo de linguajar. Aqui na empresa é um outro. E no Millennium, na Trilógica, a gente fala de tudo, né? Então, assim, começou a me desafiar para outras expressões que eu não praticava nas aulas, ou no meu trabalho lá na Inglaterra, ou no meu trabalho aqui no Brasil. E isso começou a me desafiar bastante. Eu comecei a todo dia, eu coloquei de meta, todo dia eu tenho que ler por 10 minutos algum jornal internacional. Então é legal que você vê visões de jornais de outros países, pratica palavras. Sempre que eu estou em algum lugar assim que o tempo não está passando, seja numa bicicleta ergométrica ou num aeroporto, eu ligo alguma rádio internacional no celular, fico escutando, mesmo que eu não estou prestando atenção. Então me desafiou bastante. Eu acho que está bem legal. Assim, tô sentindo grandes evoluções. E resgatou um inglês que eu tinha 10, 15 anos atrás, né? Bacana. Você tem um professor que é muito querido aqui no Millennium, é o professor Richard Jones, ele é canadense, mas ele também foi ator, é radialista, uma pessoa bastante conectada com o mundo, com o que está acontecendo, a atualidade, e uma visão de mundo mais profunda, não é? Verdade. Assim, eu acho que o grande diferencial foi o Richard. A gente se entendeu demais. Hoje eu considero ele como um grande amigo. É, Ele tem uma experiência de vida fantástica de vários países, assim como eu, ele também. Aí já falando um pouco do meu hobby, né? Eu já viajou por muitos lugares, eu já fui em 76 países e quero mais. E eu acho que a pandemia atrapalhou, senão eu já tinha batido 100. E ele também é um viajante como eu, um cigano. A gente brinca que eu sou cigano. Ele sempre fala assim: pô, onde que você está hoje, né? Você não, se eu tiver 2 aulas seguidas no mesmo lugar, eu vou estranhar. E Na verdade, eu acho que aqui todos nós já vivemos em vários países. Então, uma experiência assim que parece que até que a gente já viveu várias vidas, né? Que a gente é, pensa, a riqueza é tanta que a e, gente vive intensamente, né? e as aulas com eles são muito legais, porque, como eu disse, a gente virou amigo, é uma coisa que eu não faço por obrigação. Muitas vezes a gente está lá para bater papo mesmo e contar, e não tem qualquer juízo de valor, de nada. A gente pensa muito parecido em muitas coisas, mas muito diferente em outras, e mesmo assim a gente se entende, não tem qualquer tipo de juízo. Pô, vamos ser livres, vamos falar o que a gente quer, e no final a gente se entende. Todo final de aula, assim, tem hora que a gente fica até assim, pô, vamos voltar nesse assunto na semana que vem, porque nós não acabamos, não, e tal. E como eu disse, o interessante é que a gente não se conheceu ainda pessoalmente. E eu não vejo prejuízo nenhum nisso. Acho que tá super legal. Olha, você trouxe aí um ponto que agora eu vou dar a nossa visão científica sobre esse fenômeno. Você falou que se fala de qualquer assunto e que há toda uma experiência muito rica de vida internacional. Então, essa é uma proposta que nós temos de uma mente muito aberta, uma liberdade de pensamento. Porque só a partir dessa liberdade é que a gente tem condição de se aprofundar em alguma coisa, porque senão fica tudo muito engessado, muito limitado, né? A gente precisa dessa liberdade de ser, né? Verdade. Eu De acho ter isso fundamental. experiências. E não Então, tem nada engessado, como você disse, assim, pô, hoje nós vamos falar sobre isso. Não, chega lá e vamos ver. O que parecer, a gente fala e vamos debater, vamos esmiuçar. Eu acho que é bem interessante. E falamos literalmente de tudo, tá? De tudo mesmo. Assim, a gente gosta. Eu sou apaixonado por história, porque arqueologia, ele também gosta. Então a gente estuda coisas, fala, né, e debate coisas antigas, falamos de viagem. Ficamos... para você, o que significa a história? O que a história
traz, te preenche de que forma? Eu acho que não existe futuro sem a história, sem o passado, né? Onde que a gente está hoje foi construído. E o nosso futuro depende desses alicerces. Então, assim, eu gosto muito de estudar, me imaginar como era centenas, milhares de anos atrás, para fazer um trocadilho, milênios atrás. Então, assim, e a história da nossa árvore genealógica, acho que é interessante. Por que a gente tem a nossa cultura e o Richard tem a outra, a Gisela tem a outra? São traços culturais que não foram, muitos obviamente foram de berço, mas tem muita coisa que o meio forma a gente, né? Quando você diz aí que ir para outros países, morar em outros países te modifica, é por isso, que é um meio estranho para você, né? Não necessariamente é o mais correto ou menos correto, é diferente. E o diferente não necessariamente é certo ou errado, né? Então, eu acho que a história é fundamental. Eu acho que a história é fundamental para a gente entender o nosso presente e traçar o futuro. Então, eu gosto muito, eu acho que é enriquecedor. Acho que é legal saber por que a gente está aqui, né? Tudo uma cadeia. A gente não está aqui à toa. A gente tem uma história e que ela vai de muito antes, né? Até antes mesmo da gente nascer. Aí, quando a gente convive com pessoas que têm uma outra cultura, é tão diferente que a gente realmente nota que teve uma sedimentação de hábitos, de filosofia de vida, de língua, que vem lá de trás. Né? Construiu uma cultura diferente da nossa. E é legal, esse mix, essa diversidade, eu acho que é legal, né? Tem uma filosofia que eu gosto muito, que geralmente a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E é uma realidade. Se a gente consegue quebrar isso e conviver com mais de 5 e aprender com mais de 5, com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor, né? Olha, outra coisa que eu vou aproveitar aqui para compartilhar, a gente está aqui numa conversa, não é mais uma entrevista, é uma conversa. Você comentou dos seus interesses, né? E por coincidência, a gente ainda não se conhece também. Eu sou professora de história, eu amo história. Onde eu quero chegar? Agora eu quero chegar na física, na nova física, no estudo da energética e da ressonância. A maioria dos alunos que acabam chegando até nós são, de facto, pessoas que têm esses mesmos interesses. E isso estabelece uma ressonância, é uma comunicação fora do próprio espaço, né? É muito interessante, agora que a gente está conversando e você responde aí seu entusiasmo com essas culturas, com a história, com tudo. É uma ressonância que existe, né? Com certeza, não tem a menor dúvida. E olha que coincidência, na época que eu fui escolher a faculdade, eu pensei em história. Que é pela minha paixão, assim, desde novo, mas eu falei, não sei se eu vou querer dar aula, não sei se eu vou ter essa habilidade, não. E se você não, e como você falou aí na entrevista, bate-papo, eu falo muito, se você não me cortar, eu vou. Então vamos entrar aqui no outro assunto, assim, um pouquinho mais denso, mais sério. Vamos lá. É o seguinte, com toda essa visão que você acaba tendo aqui nas conversas sobre o mundo, de que forma que essas conversas têm te ajudado a compreender os problemas que o mundo tem? Eu entendo que essas, talvez, as diferenças existem, elas são saudáveis, mas elas não são compreendidas. E eu acho que grande parte dos problemas que o mundo enfrenta hoje são divergências de pensamentos, né? Dessa dicotomia que existe, esses dois lados. Em tudo no mundo tem dois lados, né? Foi-se o tempo que existiam várias versões e hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo, eu enxergo que as pessoas não estão muito sabendo conviver com essas diferenças. E às vezes, quando tem um choque cultural, um choque de ideias, um choque de qualquer coisa, independente de religião, de gênero, de qualquer coisa, as pessoas não conseguem conviver. Então eu entendo que a gente aprender a conviver com isso talvez seja o segredo para a gente ter um mundo mais harmônico, mais multicultural, mais diverso e mais feliz. Acho que a gente está vivendo muita coisa. Então, acho que a gente com o Richard tem te ajudado nisso? Bastante, porque a gente debate disso. E muitas vezes, como eu disse aqui, na maioria das vezes a gente se entende, mas quando a gente não se entende, a gente se respeita. Pô, muitas vezes ele me convence, talvez eu entenda que às vezes eu convença ele de outra forma, mas, cara, sem briga, sem estresse, pra quê, né? A vida é bela.
Então, você está entrando numa questão que eu também gostaria de te perguntar, que é a questão da ética. Você já trouxe agora um exemplo de ética. Você acha que pode dar alguns outros exemplos, como esse lado ético faz parte da vida humana, influencia o nosso dia a dia, em sentido, claro, positivo, não É, como a gente falou, de uma coisa rígida, mas como que isso é presente? a ética veio do grego, né? Então, assim, desde a época, a gente conversa muito disso também, é um ponto que a gente se parece muito. E eu acho que é um dos valores, eu não vejo isso como qualidade, não acho. Acho que ter ética é uma necessidade, um dever, um valor, acho que todo mundo deveria ter. Hoje, muito se perdeu disso. E a gente, às vezes, eu e o Richard, durante as aulas, às vezes a gente tem algumas análises externas, ou até do nosso relacionamento, de questões éticas, e a gente fica tentando entender o porquê que aquilo é feito daquela forma, né? Eu lembro que, recentemente, a gente discutiu que o mundo está sempre em evolução, né? Antigamente, na época de Roma Antiga, era aceitável julgar pessoas para os leões no Coliseu, e hoje a gente sabe que isso é completamente equivocado, né? Então, será que muitas coisas que hoje a gente considera no futuro não vão ser? E eu acho que é um dos valores que mais se deteriorou com o passar do tempo, né? Acho que talvez com a evolução de alguns, acho que, sei lá, de alguns setores, de algumas questões culturais de cada sociedade e tal, foi um valor que foi se perdendo. E eu acho que é obrigação nossa retomar, e eu vejo muita faculdade abordando e colocando o dedo na ferida nessas questões éticas, que é diferente você estudar um idioma simplesmente para aprender, né? Você está ali para aprender o idioma, mas também para agregar culturalmente o seu eu ali, sua essência. Então, eu trouxe esse assunto porque foi uma das coisas que acabou me chamando a atenção em você, por isso que eu te chamei, mas que também, como você bem pontuou, é uma questão que a faculdade traz para a sociedade, através desse jornal que você pegou na rua, né? Traz porque como é que a gente avança se não avança estruturado, né? Como é que a cultura pode se desenvolver? Nós podemos nos desenvolver, o mundo, se não tem essa estrutura interna, né? É uma estrutura interna, uma conduta boa. Exatamente. E o que eu percebo muito no Richard, nos demais professores, nas pessoas que distribuem os papéis na rua, em você, é que a impressão que me passa é que hoje trabalham na faculdade muito mais pela questão filosófica, ética, pode chamar cultural, pode chamar como quiser, do que propriamente pelo salário, pelo emprego. Eu e o Richard, a gente conversa muito nas aulas sobre uma questão de que legado que a gente vai deixar para o mundo, nós como pessoas, os chamados que a gente teve. A gente não está aqui só para ganhar dinheiro, trabalhar e dormir, né? A gente está aqui para deixar uma história, né? Puxando o gancho de novo aí. E a gente conversa muito de a gente tem que estar onde a gente tem que estar. E eu não sei se o Richard vai ficar bravo comigo, mas ele fala que ele teve um chamado para vir para o Brasil e ele está aqui. E era um cara que tem uma carreira de sucesso fantástica aí no exterior. E eu me identifico muito com isso, de qual legado que eu vou deixar para o futuro, né? Qual legado que a gente vai deixar. Então, essas questões éticas eu vejo que praticamente todas as aulas são abordadas e eu acho importantíssimo, porque é um valor que é muito importante e se perdeu. E quando você me chamou, você falou o motivo, eu estava perdido. Falei, é minha obrigação, né? Então, e é legal, assim, ó, isso eu valorizo demais, porque eu não estou aqui só para praticar inglês, eu estou aqui para aprender outros valores também. E vocês têm isso muito forte. Então, a gente colocando as coisas mais importantes, mais essenciais como prioridade, o resto vem também. Com certeza. Não tenho dúvida. Com o mundo, com a humanidade, com o seu relacionamento com esse mundo, o seu inglês vem melhorando, né? E nós nos preocupamos com os alunos, o dinheiro também vem naturalmente. Sempre, é natural. Necessária. Eu costumo falar com as pessoas que convivem comigo que tem um tripé na vida, que é você trabalhar duro, estudar bastante e ter caráter. Qualquer um dos três que faltar, você vai ter problema. Se você tiver os três, não tem como dar errado, cara. Você vai ter sucesso na vida, independente do que chamamos de sucesso. Se sucesso é profissão, é dinheiro, é família,
você vai ter sucesso na vida. Você vai ser feliz. Ó, Guilherme, eu vou aproveitar aqui esta oportunidade de estar a conversar com você para trazer um esclarecimento para o público que não nos conhece e que muitas vezes pega o jornal na rua, vê lá alguma coisa que associa com religião ou espiritualidade. Então, você já trouxe aqui bastantes exemplos do que é transcendência agindo na nossa vida, através dos nossos interesses, dos nossos sonhos, né? Daquilo que faz a diferença na nossa vida. Então, são tudo elementos muito transcendentes, né? Digamos que quase o mundo material, ele é apenas uma consequência de todo esse aspecto mais transcendente que é muito forte. Então, eu aproveito aqui para manifestar para as pessoas que às vezes podem ficar um pouco assim aflitas, mas eu tenho um pouco de ceticismo com coisas religiosas, porque interferem demais na minha forma de pensar, de sentir, eu quero pensar do meu jeito. Eu acho que hoje a gente teve um exemplo muito bom do que é de facto a gente poder vivenciar a vida com espiritualidade de forma livre, mas assente numa estrutura que é certa, que traz o bem tanto para nós e tanto para o mundo, não é? E não tem a menor dúvida, concordo plenamente, eu costumo falar isso também, é que o fim é o mesmo, depende de você, né? Faça o bem, você vai ser feliz, faça o mal, talvez você vai ter problema, independente da religião. E eu acho que a escola é bem isso. Eu também, quando eu recebi os primeiros papeizinhos, eu achava também que tinha um viés muito religioso, e não tem. A gente pode até debater, porque deu vontade de debater e talvez estudar até o lado histórico de uma religião e tal, né, que também é legal, mas não tem pregação, longe disso, isso eu dou minha palavra que não há. Sim, eu estou tranquila, só que eu achei muito bacana a gente poder aproveitar esse momento para tirar essa poeira, essa névoa que às vezes fica e que é uma pena, né? Por conta de uma coisa que é tão mais rica, a gente não poder dar esse passo para ter esse relacionamento maior. Eu Esse acho é que o é muito nosso mais, compromisso. desculpe, eu acho que é muito mais espiritual, cultural, do que qualquer coisa de religião. A religião está inserida na sociedade, é natural, são culturas. Claro. É inevitável, você, tendo ou não, você vai falar, mas garanto que não tem esse viés, não. Não, até porque, se a gente for ver bem, aquilo que faz a devoção do ser humano é o bem mesmo, a felicidade, é o bem-estar. E isso é o relacionamento nosso com aquilo que é divino, né? E tem todas as culturas. Sempre que o ser humano sofre, ele percebe que se afasta de algo importante, de algo que é essencial, de algo que é divino. Então, é comum à humanidade inteira esse relacionamento com o que é divino. É porque Deus é Deus para todos, né? Ele não vai ser Deus para uma cultura ou para outra, evidentemente. Né? Segregar não teria como, né? Isso não é Deus, isso não é o divino. Ok. Eu acho que o nosso tempo já está chegando no fim. Que Eu pena. gostei muito de te Vou- conhecer. Eu espero que as pessoas também tenham aproveitado este momento. O Até prazer foi todo meu. nós já somos um grupo de pessoas de vários países que estamos trabalhando juntos sob orientação do Dr. Norberto Keck e da doutora Cláudia Pacheco, que tem essa ciência que a gente chama uma ciência unificada, transdisciplinar e muito universal nesse ponto de estar conectado com o mundo e com a humanidade. E eu acho que você trouxe para nós assim, um testemunho de que isso é o que todos, no fundo, querem. Enfim, a gente faz aqui um pouquinho de propaganda para a nossa escola, mas isso é uma coisa totalmente universal e que a gente sabe que está expandindo essa mentalidade, a gente ter a oportunidade de viver isso, essa mentalidade, contagia também os outros setores da sociedade, contagia outras escolas também, e, enfim, estamos aqui para ir para o mundo, né? Do Brasil para o mundo. O mundo vem para cá e depois a gente espalha pelo mundo essa universalidade que o Brasil tem, né? E deixar o nosso legado, né? Exatamente. Para o mundo, vamos ser Para o mundo, ambiciosos, não é? com Não é? certeza. Não vamos ser bairristas, vamos ser ambiciosos.
Bom, falando nisso, eu já aproveito também só para fazer mais uma propaganda, que é um fórum que vai haver em junho, que se chama Queremos o Nosso Mundo de Volta. Por conta de todas essas tensões muito fortes que o mundo está vivendo, pessoas morrendo, inclusive, sofrendo, é uma tensão muito grande e a gente precisa ficar firme em tudo aquilo que significa vida, vida, humanidade, crescimento. E é isso que a gente faz, né? Bom, muito obrigado pelo convite de novo. Eu fiquei bem feliz, que pena que está acabando. Por mim, eu ficava aqui até meia-noite falando. Quem sabe a gente volta. Muito bom. Eu espero que você tenha a oportunidade também de participar desse fórum, que vai ser um fórum mundial. A gente está convidando bastantes pessoas para participar e para levar esse espírito assim numa egrégora, né, para o mundo. Muito obrigada. Prazer, obrigado. Boa noite para todos que estão ouvindo. Boa noite para todo mundo. Um abração. Tchau. Tchau.